Salve, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa terceira aula do segundo bimestre. E hoje nós vamos falar a respeito do conjunto dos números racionais. Para a gente falar um pouquinho desse conjunto numérico, antes nós vamos recordar os conjuntos que nós já estudamos. Então, lembrado dessa letrinha N aqui? O que significa essa letra N? Conjunto dos números naturais, ok? E o conjunto dos números naturais ele é formado pelo zero, que é o primeiro número natural, e depois eu vou sempre aumentando de 1 em 1, tá? E esse processo é infinito, né? Então tem o 0, o 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A gente representa com as reticências no final. Esse outro conjunto numérico aqui é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto numérico ele tem todos os números naturais. Então tem aqui o 0, o 1, 2, 3, 4. E além dos naturais, ele tem o simétrico dos números naturais. Então o simétrico do 1, que é o menos 1, o simétrico do 2, que é o menos 2, o simétrico do 3, que é o menos 3, e assim por diante, também infinitamente para o lado negativo, tá? Então esses são os dois conjuntos numéricos que nós estudamos até agora, os naturais e os inteiros. E afinal de contas, quem é o conjunto dos números racionais então? Bom, o conjunto dos números racionais ele vai abranger, além de todos os números inteiros, as frações, os números decimais, tá? Então, a gente define o conjunto dos números racionais pela letra Q, como sendo o conjunto de todos os números A sobre B, tá? Onde o A e o B são números inteiros. Com um detalhe, tá? A letra B ali não pode ser um número, não pode ser o zero, tá? Porque não existe divisão pelo zero. Tá? Então tá aqui, ó. Esse é o conjunto dos números racionais. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, A sobre B, sendo que o B é diferente de zero. Repare que o conjunto dos números racionais são formados por números inteiros, ok? Então se eu pego esse número inteiro, por exemplo, e esse outro número inteiro, para colocar embaixo, aí eu formo a fração 2/4. Se eu pegar esse número aqui para a letra A, né? Vou pegar o A valendo menos 1 e o B valendo 3. Então eu tenho a fração menos 1/3. Um outro exemplo, ó. Se eu pego para a letra A o menos 4, para a letra B eu pego 1. Então ficou menos 4 sobre 1, que é menos 4, né? Então repare que os números inteiros, eles estão contemplados, né, na definição de números racionais. Todo número inteiro vai aparecer na forma de fração, sendo que é uma fração aparente, uma fração com denominador 1. Tá? Um outro exemplo, ó. Se eu pegar aqui a fração menos 9/3. Menos 9/3 não é a mesma coisa que menos 3? Então, o número inteiro, menos 3, está contemplado na forma de fração. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o 10/5. 10/5 é o mesmo que 2. Então, eu tenho um número natural, né, o 2, que está sendo escrito na forma de fração. Isso nos leva a concluir que todo número racional, né, ou melhor, desculpa, que todo número natural também é um número racional. Que todo número inteiro também é um número racional, tá? O contrário não é verdadeiro. Nem todo número racional vai ser um número inteiro ou natural. Né? Como exemplo, tem aqui ó, a fração 1/3. 1/3 não é nem inteiro e nem natural. Dessa forma, a gente pode representar, né, o conjunto dos racionais, dos naturais e dos inteiros por meio de uma fração. Vamos colocar aqui. Bom, vamos lá. Então, o primeiro conjunto numérico que nós estudamos foi o conjunto dos números naturais. Certo? Nós vimos que os números inteiros eram um conjunto que abrangia os naturais e mais os simétricos dos naturais.
Então a gente pode dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, né? Esse conjunto numérico está dentro desse aqui. E ainda agora nós aprendemos um novo conjunto numérico que vai englobar esses dois, que é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto dos racionais, que é essa letra Q, né? Ela engloba os naturais e os inteiros. Então, por enquanto, a gente já estudou 3 conjuntos numéricos. Um detalhe, deixa eu voltar para o lado de cá. Essa letra Q vem da palavra quociente, tá? Então, a gente usa a letra Q em função da palavra quociente. Por que quociente? Porque todo número racional pode ser escrito na forma de fração, na forma de divisão, né? De razão, ok? E o que mais que eu ia falar a respeito da quociente? É isso, né? Era isso que eu ia dizer. Outro detalhe importante, se tiver o quociente, a letra Q, né? De quociente, de números racionais, né? Que vem de razão, com asterisco aqui em cima, não sei se vocês vão lembrar, mas antes das férias nós aprendemos que quando um conjunto vem acompanhado do asterisco, ele está excluindo o zero, tá? Então esse asterisco aí, ele tira o zero, exclui o zero do conjunto. Ok? Então quando tiver o conjunto acompanhado do asterisco, significa que o zero foi tirado desse conjunto. Beleza? Então vamos lá, recordando mais um pouquinho. Pessoal, continuando, né, eu coloquei aqui o que são mais alguns exemplos de números racionais e o que não é, então, número racional, tá? Então, nós vimos que números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Professor, mas nenhum desses está escrito na forma A sobre B. Nenhum deles está escrito na forma de fração. Não tem problema, mas a gente consegue escrever eles na forma de fração? Esse aqui é o detalhe, né? Se eu conseguir colocar na forma de fração, então ele é um número racional. Nós vimos na aula anterior que todo número decimal pode ser transformado numa fração, né? Desde que eu coloque no denominador uma potência de 10, tá? No caso aqui, ó, como eu tenho duas casas decimais, que são as casas depois da vírgula, então aqui eu vou usar a potência 10 ao quadrado, porque tem duas casas decimais, então eu uso expoente 2. Expoente 2, 10 ao quadrado dá 100, né? Então aqui embaixo fica 125 centésimos. Aí depois eu posso ir simplificando essa fração, né? Até encontrar uma fração irredutível. Mas olha só, repare que eu já consegui escrever na forma A sobre B. Aqui o A vale 125 e o B ele vale 100, tá? Então 125 centésimos é a mesma coisa que 1,25, beleza? De forma parecida a gente pega e transforma esse número decimal em fração também, ó. Eu vou copiar o sinal de menos, né? Vai ser uma fração negativa. Vou copiar o número que está ali sem a vírgula, vai ficar 52.356. E embaixo, no denominador, eu vou colocar uma potência de base 10. Como eu tenho 4 casas decimais, né? 4 algarismos depois da vírgula, a potência vai ser 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta potência, que a gente sabe que é 10.000. Né? Posso guardar assim também, né? Ó, são 4 casas decimais, então aqui eu tenho uma potência de base 10 com 4 zeros. Tá? Se for mais fácil para você. Esse terceiro exemplo que está aqui é uma dízima periódica, 0,3333, né? Já sabemos que é uma dízima periódica isso daqui. Vou escrever aqui para não esquecer, né? A dízima periódica são esses números decimais que apresentam um período, né, de repetição. E esse período é infinito, né? Toda hora está repetindo 3 aqui, né? 0,33333. Poderia até indicar essa dízima periódica por 0,3 com tracinho em cima do período. O período é o número que está repetindo, né? Do 3. Tá? Então, eu colocaria um tracinho para indicar que é o 3 que repete. Então, ficaria 0,3 com o tracinho em cima. Bom, nós sabemos já que 0,333333 é o mesmo que 1/3. Mais para frente, a gente vai estudar um método, né, para encontrar a fração que gera a dízima periódica, a fração geratriz. Mas, por enquanto, vamos parar por aqui, tá? Bom, e aqui a gente tem um número misto. O número misto ele é formado
por uma parte inteira, que é o 4, mais uma fração, que é meio. Então ficou 4 inteiros mais um meio. Bom, se eu for transformar isso aqui numa fração de denominador 2, né, 4 inteiros, é o mesmo que 8 meios. 8 meios mais um meio dá 9 meios. Então eu consegui transformar um número misto na forma de A sobre B, certo? A dízima periódica eu transformei na forma de A sobre B. Esse número decimal, com 4 casas decimais, um sinal de menos, transformamos na forma de A sobre B. Tá? Então, todos esses números são exemplos de números racionais, números que eu consigo escrever na forma de fração. Agora, nem todo número vai ser possível da gente escrever na forma de fração. Raiz quadrada de 2, por exemplo, vou calcular aqui, ó, não sei se vai dar para você enxergar. Vamos lá, nossa calculadora. Vamos? Mais uma vez. Aí, ó. Vamos lá, raiz quadrada de 2. Deixa eu zerar aqui. Raiz quadrada de 2. 2, raiz quadrada. Aí. Vamos lá, vou te aproximar aqui da tela. Conseguem observar aqui quantas casas decimais tem esse número? 1,41, 42, 13, 56. Perceba que não há período de repetição. Então, a raiz quadrada de 2 não é um número racional, porque é um número decimal infinito e sem repetição. Ah, professor, mas aí acabou no 9, né? Acabou aqui no 9. Não, não é que acabou. É que o visor da calculadora terminou. Mas se eu tivesse num computador, iam aparecer mais casas decimais ali. Tá? Então, raiz quadrada de 2 não é racional. A mesma coisa acontece com a raiz quadrada de 3. Não é racional. Se eu colocar aqui na calculadora, você pode observar que a raiz quadrada de 3 também vai dar um número decimal aí, com várias casas decimais. Apesar de ter repetido 3 oitos no final ali, não significa que vai continuar repetindo, tá? Apareceu um anúncio, vamos fechá-lo, sem problemas, ok? E a raiz quadrada de 4? Bom, se eu tivesse que calcular a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 dá 2, né? Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 4 é número racional. Viria nesse grupo de cá, né? Raiz quadrada de 4 é 2, então entra como número racional. Uma outra raiz que também representa número racional é a raiz quadrada de 25, que vale 5, né? Então também entra como número racional, ok? Só outro detalhe importante a respeito dos números racionais é a representação na reta, tá? Então, como é que eu faço para representar numa reta a fração 1/5, ou um número racional 1/5, né? Então, eu coloquei uma reta orientada aqui, né? Uma reta com números inteiros, o 0, né? Como sendo a origem. Do lado direito são os números naturais, os positivos. Do lado esquerdo tem o simétrico dos números naturais, os negativos, né? E o importante é sempre usar uma escala adequada, tá? A distância que eu uso do 0 até o 1 é a mesma distância do 1 até o 2, que é a mesma distância do 0 até o -1. E se eu tivesse mais um pedaço aqui de lousa, a distância do 2 até o 3 ia ser essa mesma distância. Então, essa distância que eu estou utilizando é o que eu chamo de unidade, tá? Então, essa aqui é a minha unidade. Para eu representar um número racional 1/5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha unidade e vou dividir em quantas partes? Em 5 partes, tá? Então, lembra que o denominador da fração indica em quantas partes você está dividindo a sua unidade. Então, vou tentar dividir aqui em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu dividi aqui a unidade em 5 pedaços iguais, ó. Um pedacinho, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou pegar uma parte dessas 5, né? Vou pegar uma parte, então eu vou pegar 1/5. 1/5, uma parte de 5. Aí, se eu tivesse a fração 2/5 aqui, bom, 2/5 eu vou pegar duas partes. Seria aqui, né? Que seria 2/5. Aqui o 3/5, 4/5. Repare que nesse 1 inteiro aqui, ó,
eu poderia estar representando como 5/5. Certinho? E se eu continuasse com essa divisão, ó, dividindo a unidade em 5 partes iguais, aqui seria os 6/5, aqui seria os 7/5, 8/5 e assim por diante. Bom, a mesma coisa eu poderia fazer do lado esquerdo. Se eu dividir essa unidade aqui em 5 partes iguais, aqui eu tenho 1/5 negativo, aqui eu vou ter o 2/5 negativo, o 3/5 negativo, 4/5 negativo, e aqui o menos 1 é a mesma coisa que menos 5/5, né? Então eu tenho a fração negativa. E continuando, eu tenho menos 6/5, menos 7/5 e assim vai. Repare que o número racional 1,2, ele pode ser escrito na forma de fração, né? Como 12 décimos. Ok? 12, que é o número que eu tenho aqui sem a vírgula, né? E 10, porque eu tenho uma casa decimal, então eu uso uma potência de base 10 com expoente 1, 10 elevado a 1, 10. Bom, 12 décimos é o mesmo que 6/5. Se eu simplificar a fração em cima e embaixo por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente, que é 6/5. E o 6/5, ele está aqui na nossa reta, né? Acabamos de desenhar ele aqui, ó. Então, aqui eu tenho o número decimal 6/5, que é a mesma coisa que 1,2. Tá? Tá vendo como é legal? A gente localizar números racionais na reta, seja na forma decimal, seja na forma de fração. Ok? Vou fazer mais um exemplo. Só dê uma olhada nesse outro exemplo. Eu quero representar na reta numérica um número racional menos 2,25. Bom, vamos por partes. Ó. Já sabemos que menos 2,25 vai ser um número que está entre o menos 3 e o menos 2. Vai ser um número que vai estar nesse intervalo aqui, de menos 2 a menos 3. Até aí, beleza? Fácil, né? Agora, exatamente aonde, né? Como é que eu vou localizar ele? Se você lembrar, né, que em uma unidade a gente tem 4 partes de 25 centésimos, né? Ó, por exemplo, aqui seria o menos 2,5. Na metade, eu teria o menos 2,25 e aqui o menos 2,75. Então, ele estaria nesse ponto aqui, né? Aqui seria o menos 2,25. Tá? Então, essa é uma forma de você fazer, né? Já que você conhece algumas partes decimais. Né? A gente consegue fazer uma associação com dinheiro, né? R$1 são 2 partes de 50 centavos, 4 partes de 25 centavos. Então, 25 centésimos é o mesmo que 1/4. Bom, poderia passar isso daí para um número misto, né? Como a gente falou, é o mesmo que 2 inteiros e 1/4. Tá? Então, 2 unidades inteiras e mais 1/4 da unidade. O que é 1/4 da unidade? É você dividir em 4 partes e pegar uma, certo? Outra maneira ainda, né? Ó, o menos 2,25 posso passar na forma de fração como menos 225 centésimos. Daí eu vou ir simplificando essa fração, né? Dá para simplificar por 25 aqui direto. Vai ficar igual a menos 9/4. Bom, menos 9/4, como é que eu localizo na reta numérica? Eu vou pegar a minha unidade, né? Que a unidade é a distância entre um número e outro, e vou dividir em 4 partes apenas. Tá? Então, dividir no meio de novo. Tá? Estou dividindo a unidade em 4 partes. Só que eu vou fazer isso do lado esquerdo do zero, porque eu estou na parte negativa. Então, aqui eu tenho ó, menos 1/4. Aqui eu tenho menos 2/4. Menos 3/4. E esse menos 1 aqui, ele é o mesmo que menos 4/4. Então, eu não cheguei no 9/4 negativo ainda, né? Vou continuar dividindo, ó. Aqui eu tenho menos 5/4, menos 6/4, menos 7/4. Quando eu chego nesse menos 2, eu tenho menos 8/4. Bom, o menos 9/4 ficou aqui então, né? Então, aqui está o menos 9/4. Beleza? Bom, é isso que a gente tinha que falar sobre o conjunto dos números racionais. Se liga que no final do vídeo eu vou deixar os exercícios de tarefa, beleza? Não deixem de fazer. Na live que a gente vai ter durante a semana, nós vamos tirar dúvida dessas tarefas. Um grande abraço, fiquem com Deus aí, até a próxima.